2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, sim, 12 eles são. 12 os discípulos que andaram com Jesus. Sim, 12 homens que viram de perto a sua luz. Então tinha Simão Pedro, Tiago, João, André, Felipe, Bartolomeu, Mateus, outro Tiago, Tadeu, Simão da Cananeia, Tomé e Judas, os 12 discípulos que seguiam a Jesus, né? E aí, quando Jesus morreu na cruz e ressuscitou, ele disse que nos deixaria o Espírito Santo como nosso consolador, como nosso amigo, aquele que ia nos ajudar a trilhar o caminho para chegar até os céus. Então, os discípulos ficaram orando até o dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo veio e cumpriu a promessa que Jesus tinha feito, e os discípulos começaram a ter ousadia e começaram a falar de Jesus, daquilo que eles tinham visto e ouvido, para uma pessoa, para outra pessoa, para mais uma. E quando eles foram perceber, tinha muita gente, eles não estavam mais dando conta. E aí começou a ter algumas reclamações sobre quem ia cuidar das viúvas, quem ia servir as mesas. E aí eles não conseguiam fazer tudo, cuidar da oração, cuidar da palavra e mais as outras funções. E aí eles instituíram os diáconos. Então os diáconos começaram a fazer essas obras que eles precisavam fazer, as obras sociais, enquanto os discípulos, eles ficariam com a palavra e com a oração. Então eles pegaram homens que tinham boa reputação, cheios do Espírito Santo de Deus e cheios de sabedoria. Então chamaram Nicolau, Pármenas, Timão, Nicanor, Prócoro, Filipe e Estevão. Estevão, ele era cheio de fé e cheio do Espírito Santo de Deus. E ele conhecia muito a palavra de Deus, né? Antigamente não tinha a Bíblia que ele podia pegar na mão. Ele tinha que guardar no coração, né? E ele começou a contar na frente de todo mundo, desde o comecinho da história. Falou de Abraão, de Isaac, de Jacó, falou de José e de quando o povo foi levado para o Egito. Depois ele falou de Moisés e como o povo foi liberto da escravidão. E aí ele começou a contar de Josué, até chegar no rei Davi, o rei Salomão, que construiu um templo, né? Igual a igreja que a gente tem hoje. Então Salomão construiu esse templo e aí falou dos profetas até chegar em Jesus. E em como eles tinham levado Jesus até para a cruz. As pessoas ficaram muito bravas. Em vez delas acreditar em Jesus, elas gritaram: "Ah, tamparam o ouvido, ah, não quero ouvir, não, 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 não." E jogaram ele fora da cidade e começaram a tacar pedra nele. Pedra, um monte de pedra. E aí, em vez dele se esconder das pedrinhas, ele olhou para os céus e aí ele viu os céus abertos, Jesus de pé, à direita de Deus, esperando por eles. E aí ele falou assim: "Senhor Jesus, recebe o meu espírito e não imputes a eles esse pecado." Então não condene eles não sabem o que eles estão fazendo. E assim ele foi para os céus com Jesus. E o que a gente pode tirar de lição hoje? Que a gente pode ser como Estevão, como os diáconos, cheios do Espírito Santo de Deus, né? E como os discípulos, em questão de oração, de palavra, de buscar mais a Deus, para que a nossa igreja cresça também, né? Para que os nossos amigos e os nossos parentes conheçam a Jesus e a gente possa ser uma árvore frondosa, toda linda, bonita para Jesus.